Olá, sejam bem-vindos, bom dia a todos. Sejam então bem-vindos a essa que é a última aula antes da nossa avaliação, né? Então, a ideia básica dessa aula é a gente ver as consequências do modelo, que é o modelo SLM. A gente viu na aula passada como se constrói o modelo LM, depois a gente viu como se constrói o modelo IS, e agora a gente vai ver as consequências desse modelo, né? Primeiro, a gente começa com os deslocamentos na curva LM. Como é que a LM se desloca? Primeiro, a gente tem que ver o que é LM, né? LM é a demanda por moeda, ela depende disso aqui, que é chamada demanda por moeda autônoma, e aí ela depende da renda Y, o F é a elasticidade dessa demanda por moeda com relação à renda, e ela depende da taxa de juros R. E o que é o G? G é essa elasticidade da demanda por moeda com relação à taxa de juros. Essa elasticidade é negativa, né? Se a gente puser R para a esquerda, tudo mais para a direita, a gente vai ter aqui o intercepto, né? Aqui é o intercepto, é G menos 1 sobre G, que multiplica M, e aqui a gente vai pegar a declividade da curva LM, certo? Então, o que acontece quando a gente tem um fenômeno do aumento da oferta de moeda? Moeda aumentou, antes a moeda era M0, depois passou a ser M1. M1 é maior do que M0. Sendo maior do que M0, então a gente tem que essa diferença é maior do que zero. Então, eu aumentei a oferta de moeda. Aumentar a oferta de moeda significa fazer isso aqui, ó. Deslocar a curva LM para a direita. A curva LM, portanto, vai para a direita e para baixo, quando a gente aumenta a oferta de moeda. Anteriormente, a gente estava no equilíbrio no ponto A, ou seja, essa era a LM, rosinha, e a IS, que não muda do canto, né? Com política monetária, a gente não está mexendo na curva IS. A IS permanece no mesmo lugar. O que é que a política monetária faz? Pega a curva LM, rosinha, e põe para cá, nessa curva azul. O que acontece quando a LM vai para a direita e para baixo? Que significa que eu vou ter dois efeitos. O primeiro efeito vai ser sobre a taxa de juros, né? A taxa de juros vai cair quando o governo aumenta a oferta de moeda, de R0 para R1, e com a taxa de juros caindo de R0 para R1, eu saio do ponto A e vou para o ponto B. Então, o segundo efeito, é o aumento do produto da economia, né? Eu saio de R0 para R1, a economia tem como efeito o aumento a economia aumenta de Y0 para Y1, portanto eu tenho o quê? Eu tenho aqui essa nova taxa de juros. Vou botar também amarelo, né? Para não ficar destoando muito. Essa nova taxa de juros mostra esse movimento, né? A taxa de juros caiu. A taxa de juros caiu de R0 para R1. O produto subiu de Y0 para Y1 e, portanto, houve um deslocamento de A para B. O que está acontecendo? Está havendo um deslocamento ao longo da curva IS, né? Ponto A em cima da curva IS, ponto B também em cima da curva IS, portanto, o mercado de bens, que é o mercado da curva IS, continua em equilíbrio sem problema nenhum. O que foi que aconteceu? No ponto B, se a LM não tivesse se deslocado, eu estaria com os mercados monetários desequilibrados, né? No ponto B, é um ponto fora da curva LM M0. O que aconteceu? Quando subiu de M0 para M1, a LM se deslocou, portanto, eu fui do ponto A para o ponto B, a LM'
que é essa aqui, né? LM' N1, mostra que houve um processo em que, agora no ponto B, com o deslocamento da LM, os mercados financeiros também estão equilibrados. Então, saí do ponto A, ponto de equilíbrio simultâneo, dos mercados financeiros e mercado de bens, fui para o ponto B, que era só um ponto de equilíbrio dos mercados de bens. Os mercados financeiros estavam desequilibrados, mas se eu aumento a oferta de moeda, os mercados financeiros ficam equilibrados também no ponto B. E aí, pronto, eu tenho um novo ponto de equilíbrio, uma taxa de juros mais baixa e um produto da economia mais alta. Esse foi um exemplo de deslocamento da curva LM, agora eu vou mostrar um exemplo de deslocamento da curva IS. O que é que a curva IS me diz? A curva IS me diz que eu tenho a demanda igual ao produto. Aqui eu tenho o consumo, função consumo. Aqui eu tenho a função investimento. Né? Função consumo aqui, função investimento aqui. O G, eu parto do princípio que ele é um G que é exógeno, determinado pelo governo. O governo pode ter déficit, pode ter superávit, pode ter orçamento equilibrado, o que ele quiser. Então, não vou mexer em G agora, só depois. Então, a curva IS leva em consideração a igualdade do produto com a demanda. C mais I mais G. Tá? E aí, como é que eu obtenho o equilíbrio da curva IS? Eu obtenho o equilíbrio quando eu tenho aqui o multiplicador dos gastos autônomos, eu tenho aqui os gastos autônomos, e aqui eu tenho o quê? Um componente da taxa de juros, certo? Então, o que é que eu tenho? O que eu tenho é que aqui a política que está deslocando a curva IS, estou dizendo que é a política de aumento dos gastos do governo. O governo está aumentando os gastos. Então, o governo antes tinha um gasto G0, ele aumentou esses gastos para G1. E o que é G1? G1 é maior do que G0, portanto, essa diferença aqui é maior que G0. Certo? Como é que se dá esse deslocamento de G0 para G1? O que ele implica? Um aumento dos gastos do governo não muda a curva LM. A curva LM está aqui, é essa curva laranjinha, continua no mesmo canto. A curva LM não muda. Inicialmente, o que é que eu tenho? Eu tenho os gastos G0, e são esses aqui que formam essa curva, que é a curva IS0. O que a IS0 está me dizendo? A IS0 está me dizendo o seguinte: quando eu ponho a IS0 junto com a LM, eu tenho o ponto A. O que é o ponto A? É o ponto de equilíbrio, onde eu tenho essa taxa de juros R0 e esse produto da economia Y0. Certo? Y0 e R0 são taxa de juros da economia R0, produto da economia Y0, e aí a economia está em equilíbrio no ponto A. Muito bem. O que aconteceu? Isso aqui, ó. O governo aumentou seus gastos. O governo aumentando seus gastos, a curva IS é deslocada dessa IS amarelinha para essa IS azulzinha. E o que acontece com essa IS azul? Primeiro, a gente tem que pensar no seguinte: se a taxa de juros permanecer em R0, o que acontece? Eu poderia ir para o ponto B, né? Só que o que está acontecendo? O que está acontecendo no ponto B? O ponto B não é mais em cima da IS antiga, IS amarelinha, ela é em cima da IS nova. Portanto, o mercado de bens está equilibrado no ponto B. No ponto B, eu estaria o quê? Nesse nível de produto da economia, I1', e o mercado de bens estaria equilibrado, porque eu estou em cima de um ponto da minha nova IS, né? Ponto B em cima da minha nova IS, IS1. Muito bem. Qual é o grande problema? O grande problema é que a LM está aqui, ó, está lá em cima. Se a LM tivesse se deslocado para cá, beleza. Esse seria um ponto de equilíbrio, né? Ponto B seria um ponto de equilíbrio da nova LM e nova IS. Mas a LM não se deslocou. A LM continuou
rigorosamente no mesmo ponto. Por quê? Porque política fiscal não tem capacidade de mudar LM. O que tem capacidade de deslocar LM? Política monetária. Né? Política monetária desloca LM, aumenta o M, aí desloca LM. Mas a política fiscal, aumento de G, só desloca IS. Portanto, o ponto B é um ponto fora do equilíbrio simultâneo. O ponto B é apenas um ponto em cima do equilíbrio dessa curva, que é a nova curva IS, IS1. Ponto B, portanto, não pode ser um ponto de equilíbrio, porque está fora da curva LM. Então, o que acontece? Eu volto para o ponto A? Não. Eu tenho uma nova IS, que não passa pelo ponto A, ela passa pelo ponto C. O que é que está acontecendo no ponto C? No ponto C, eu estou em cima da nova IS e eu estou em cima da mesma LM. Então, o deslocamento se dá do ponto A para o ponto C. E no ponto C, o que é que eu tenho? No ponto C, eu tenho que a taxa de juros é mais alta. Né? A taxa de juros aumentou do ponto A para o ponto C. E eu também tenho o quê? Eu tenho que o produto aumentou, só que o produto não aumentou tanto. Não foi do ponto Y0 para o ponto Y1'. Ele foi da onde? De Y0 para Y1. Né? O produto só aumentou isso aqui, de Y0 para Y1. Então, eu tenho que a taxa de juros aumenta e o produto também aumenta quando eu faço uma política fiscal de aumento de gastos. Quando eu fazia uma política fiscal de aumento de moeda, o que acontecia? A taxa de juros caía ao mesmo tempo em que o produto aumentava. Quando a política é uma política fiscal de aumento de gastos, a taxa de juros sobe ao mesmo tempo em que o produto tende a aumentar. Certo? Então, o ponto C é o ponto de equilíbrio simultâneo. A minha nova IS e a minha velha LM estão ambos os mercados de bens e os mercados monetários estão ambos em equilíbrio nesse novo ponto, que é o ponto C. Aqui os mercados de bens e mercados monetários ficavam no novo equilíbrio no ponto B. Então, o que eu tenho em comum em relação a essas duas políticas? Em comum eu tenho o aumento do produto, né? O produto aumentou tanto aqui quanto aqui. Mas o que eu tenho de diferente é que aqui a taxa de juros subiu, quando eu pratiquei política fiscal de expansão dos gastos, e aqui a taxa de juros caiu, quando eu pratiquei uma política monetária de expansão da moeda. Né? Então, se uma política vai numa direção, outra política vai em outra direção, será que praticar só uma política é interessante ou será que o ideal seria combinar, praticar as duas políticas ao mesmo tempo, fazer uma combinação de política monetária e fiscal? Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos uma combinação de política. Né? A gente tem uma combinação de política. Primeiro, eu tenho uma política monetária que é uma política de aumento da oferta de moeda. O que é que essa política monetária vai fazer? A mesma coisa que fez anteriormente, né? Ó, M1 é maior do que M0, então essa diferença é maior do que zero. Só que agora eu tenho uma outra política fiscal. Que política fiscal é essa? A política fiscal, ao invés de eu aumentar os gastos, eu estou diminuindo os tributos. Quando a gente diminui os tributos, olha aqui o que acontece. O efeito da tributação é esse aqui, né? Menos B sobre 1 menos B que multiplica T. O efeito dos gastos é o quê? 1 sobre 1 menos B, que multiplica G. Né? Então, o efeito da tributação é diferente do efeito dos gastos. Portanto, se eu quero estimular a economia, eu tenho que aumentar os gastos. Se eu quero estimular a economia via impostos, eu tenho que diminuir impostos. Olha aqui o sinal de negativo. Né? Significa diminuir. E aqui essa política é uma política o quê? De diminuição de impostos, ó, menos T. Isso significa o quê? T1 vai ser menor do que T0.
Se isso ocorrer, então essa política, essa diferença é menor do que zero. Vamos ver, então, a combinação dessas duas políticas, o que é que acontece. Primeiro, se a gente pega o aumento da oferta de moeda, a gente já viu que o aumento da oferta de moeda faz o quê? Desloca a curva LM para a direita e para baixo. Então, antes eu tinha essa LM aqui, essa LM rosinha. Aqui eu tinha esse ponto, que era um ponto de equilíbrio. Não, não era esse, né? Era esse aqui, perdão. Tinha esse porque essa era a minha primeira IS. Essa é a minha primeira LM, essa é a minha primeira IS. Então, a primeira LM é aonde? É a curva LM rosa, a primeira IS é a curva IS amarela. Então, a minha primeira IS é amarela e a primeira IN é rosa. Então, o que é que eu tenho? Eu tenho isso aqui, né? Eu tenho que essa curva aqui, deixa eu ver aqui, apagar essas coisas aqui. Pronto, maravilha. Vou botar isso aqui em vermelho. Pronto. Essa em vermelho está minha condição inicial, que é o quê? Taxa de juros R0, produto Y0. Tirar essa reta, essa seta daqui, não consigo. Deixar para depois, então. Não consigo. Ai. Essa aqui eu consigo, mas essa aqui é complicado. Aham, tirei. Muito bem. Vou deixar para cá. O que é que eu tenho? Inicialmente Y0, inicialmente R0. Essa é a minha condição inicial da economia, porque esse é o ponto de equilíbrio. Esse ponto aqui, que eu posso chamar de ponto A, né? A é o ponto de equilíbrio da economia, está aqui, ponto A. Maravilha. E aí o que acontece com o ponto A? De repente, o governo aumenta a quantidade de moeda. O que acontece quando o governo aumenta a quantidade de moeda? Ele desloca a LM para cá. Então, a LM que antes estava aqui no ponto A, agora está aqui. Se eu quiser que os mercados monetários fiquem em equilíbrio, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que estar em algum ponto em cima dessa curva azul. Então, o que a gente vê? Se a curva IS continua no mesmo lugar, eu fui do ponto A para o ponto B. O que está acontecendo no ponto B? No ponto B, eu já não tenho Y0, eu tenho o quê? Y1'. E no ponto B, eu não tenho mais R0, eu tenho o quê? R1'. Ora, eu tenho um novo plano de equilíbrio, onde o produto aqui vai, o produto está maior, certo? O produto aqui está maior, não é mais Y0, é Y'. E a taxa de juros está menor. A taxa de juros não é mais R0, é R1', certo? Isso é causado por quê? Pelo aumento da oferta de moeda. Foi o que a gente viu aqui em cima, né? Ó, a oferta de moeda aumentou, taxa de juros caiu, o produto subiu. Perfeito. Perfeito, de acordo com o que a gente estava pensando anteriormente. Só que qual é o problema? Agora eu não tenho só uma política monetária, eu tenho também o quê? Política fiscal. Eu tenho que ver o que acontece quando a política fiscal começa a atuar. E a política fiscal faz o quê? Diminui tributos. Se diminui tributos, o que acontece? Onde é que os tributos estão aqui? Os tributos estão aqui, ó, diminuindo a renda do consumidor. O consumidor tem uma renda, aí ele paga tributos, fica com renda menor. Se agora ele está pagando menos tributos, significa o quê? Ele tem a renda, pagava muitos tributos, a renda dele caía muito. Agora ele paga poucos tributos, então a renda dele cai só um pouquinho. Isso vai ter um efeito sobre o consumo, né? Ele vai conseguir consumir mais, por quê? Porque agora ele tem uma renda maior do que tinha anteriormente. Então, essa renda maior vai gerar um aumento do consumo, esse aumento do consumo vai o quê?
fazer com que haja esse deslocamento da curva IS, de IS0 para IS1. O que é IS1? IS1 é à direita e acima. Eu tenho esse deslocamento aqui, da curva IS, IS0 para IS1, IS1 à direita e acima. Então, portanto, eu saio do ponto B e vou para onde? Será que eu vou para o ponto C? O que seria o ponto C? O ponto C seria um ponto aqui, né? Onde eu teria uma taxa de juros maior, R1 duas linhas, e eu teria o mesmo produto Y1 linha. Será que eu vou no ponto C? O que está acontecendo no ponto C? O ponto C é em cima da minha nova IS. Qual que é o problema? O ponto C é em cima da minha velha LM. Se eu tivesse tido só política fiscal sem política monetária, o ponto C seria o ponto de equilíbrio. Ou seja, a taxa de juros ia aumentar e o produto ia subir de Y0 para Y1. Foi exatamente o que ocorreu aqui, né? A taxa de juros aumentou e o produto subiu. Mesma coisa que aconteceu quando eu pratiquei esse tipo de política fiscal, de aumento de gastos. Então, a política fiscal de queda de tributos também desloca a IS para cima e para a direita, assim como a política fiscal de aumento de gastos. Só qual é o problema aqui? Aqui a política fiscal não está sozinha, ela está combinando com a política monetária. Então, o ponto C não é um ponto de equilíbrio. Qual é o ponto de equilíbrio? É o ponto D, ou seja, é aqui, né? E o que é que eu tenho aqui no ponto D? No ponto D eu tenho esse novo produto da economia, Y1. Então, o produto da economia, ao invés de crescer um pouquinho, ele cresce bastante, de Y0 para Y1. E no ponto D, o que é que eu tenho? A mesma taxa de juros. Taxa de juros R0. A taxa de juros nem sobe, nem cai. O que é que acontece com a taxa de juros? Ela permanece no mesmo local. Por quê? Por causa da interação, né? A interação dessas duas políticas gerou um produto bem maior e uma taxa de juros que não sai do local. Por quê? A tendência de praticar política fiscal tende a fazer com que a taxa de juros suba, né? Só que a tendência de praticar política monetária tende a fazer com que a taxa de juros caia. E aí, se as duas tiverem a mesma magnitude, ou seja, a mesma intensidade, a queda e o aumento da taxa de juros, uma política puxa para um lado, outra política puxa para o outro, se as duas tiverem a mesma intensidade, a taxa de juros fica no mesmo patamar. Eu poderia dizer, não, mas as taxas de juros, as duas políticas podem não ter a mesma intensidade. O que aconteceria, por exemplo, se a intensidade da política fiscal fosse maior, o deslocamento fosse para cá? Se o deslocamento fosse para cá, ou seja, o deslocamento da IS é para cá e o deslocamento da LM é para cá. O que está acontecendo? O deslocamento mais forte é quem? É da IS, né? Então a taxa de juros vai subir. Talvez não vá subir tanto quanto se só a única política fosse a IS, mas vai subir. Entretanto, se eu tivesse algo assim, o deslocamento da IS fosse para cá e o deslocamento da LM fosse para cá, o que está acontecendo? Opa. O que está acontecendo aqui é que o deslocamento mais forte é da LM. Então a taxa de juros vai cair, né? A taxa de juros vai cair por quê? Porque a força da política monetária é bem maior que a força da política monetária, ó, bem maior do que a força da política fiscal. A política fiscal só um pouquinho, a política monetária é muito. Então, como a força da política monetária é maior, então a taxa de juros vai cair. Então, o que importa é o quê? Se você tiver duas políticas sendo praticadas ao mesmo tempo, você tem que procurar descobrir qual é a intensidade de cada política, né? Dependendo de qual política for mais intensa, a gente vai ter como resultado final ou uma taxa de juros mais alta ou uma taxa de juros mais baixa. Mas aqui, como ambas as políticas foram expansionistas, o que aconteceu?
o produto da economia cresceu bastante, né? O produto da economia cresceu bastante porque tanto a política fiscal foi expansionista, quanto a política monetária também foi expansionista. Por isso, a gente não foi nem para o ponto B, nem para o ponto C, a gente saiu direto do ponto A para o ponto D, onde o produto cresceu bastante, né? E a taxa de juros, coincidentemente, permaneceu no mesmo patamar. Isso foi só uma coincidência, certo? Porque as duas políticas tinham a mesma intensidade. Pode ser que haja uma combinação de políticas onde uma política é mais forte do que a outra. E aí a taxa de juros vai subir se a política fiscal for mais forte, ou vai cair se a política monetária for mais forte. Depende do que vai ser mais forte. Então, a gente já viu na aula passada que os economistas discordam muito a respeito de estimativas das elasticidades. E aí, alguns recomendam uma política, outros recomendam outro tipo de política, exatamente por causa da discordância a respeito das elasticidades, né? Então, se eles discordam a respeito das elasticidades, a gente tem que primeiro ver o seguinte: qual é a eficácia das políticas? Primeiro, o que cada política provoca? Primeiro, eu tenho o quê? Uma política de aumento de moeda. O que a política de aumento de moeda provoca? A gente viu, quando a gente olhou só para aumento de moeda, a gente viu o quê? Que o produto cresce e a taxa de juros cai. Então, nessa tabelinha a gente vê o quê? Qual é o efeito só da política monetária sobre o produto? O produto cresce. Só sobre a taxa de juros cai. Certo? Então, essa é a eficácia da política com relação a cada uma das variáveis. Mas e aumento de gastos? Aumento de gastos a gente viu aqui em cima. Né? Que o aumento dos gastos fez? O produto cresce e a taxa de juros também cresce. Né? Então, com relação ao aumento de gastos, o que acontece? O produto cresce e a taxa de juros também cresce. Sinal de positivo mostra que há um crescimento, tanto da taxa de juros quanto do produto. E, por último, política de aumento de tributos. Opa! O que a gente está vendo aqui? Política de aumento de tributos seria exatamente o contrário do que ocorreu aqui. Foi o que eu fiz. Aqui eu desloquei política monetária, eu vou ignorar isso, né? Vou manter só um LN. Aqui a gente deslocou política fiscal. Só que como foi a política fiscal? A política fiscal foi de queda de tributos. E aqui nessa tabelinha, o que é que eu quero saber? Aumento de tributos. Então, a política de aumento de tributos vai ter o efeito contrário da política de queda de tributos. Se queda de tributos fez isso, deslocou a IS da IS0 para a IS1, o que é que aumento de tributos vai fazer? Vai fazer exatamente o contrário. Vai deslocar da IS1 para a IS0. Né? Se eu aumentar os tributos, a direção vai ser a contrária. Então, o ponto A, ponto inicial, vai ser qual? O ponto inicial vai ser aqui. Aqui é que é o ponto inicial. A minha LM, que é única, já que aqui a LM não vai se deslocar. E a minha IS inicial vai ser essa aqui. E qual vai ser a IS final? A IS final vai ser essa aqui. Veja bem, eu estou aumentando tributos. Nesse exemplo, eu estava reduzindo. Então, o ponto B vai ser aqui. Né? Não vou ter ponto C, eu vou sair do ponto A e vou para o ponto B. Então, inicialmente, teria o quê? Inicialmente, eu teria essa taxa de juros, que está em verde, R em linha, e esse produto da economia, também em verde. E, no final das contas, eu teria o quê? No final das contas, eu teria, no ponto B, então B aqui, né? Essa taxa de juros, R0, e esse produto Y0. Né? Então, o que é que eu teria? Eu teria o produto caindo. Né? Opa, difícil fazer uma seta, né? Ainda não fiz uma seta, vamos ver se agora dá certo. Ah, agora deu certo.
o produto vai cair de Y' para Y0. Caso eu tenha inicialmente uma determinada LN, e aí o governo resolveu aumentar impostos. O que acontece se o governo aumenta impostos? A taxa de juros cai. Ou seja, o efeito sobre a taxa de juros é o quê? Queda da taxa de juros e o produto também cai. Taxa de juros e produtos caem simultaneamente quando o governo aumenta impostos. Então, qual é o efeito sobre taxa de juros? Queda de taxa de juros. Qual é o efeito sobre produto? Queda de produto. Esse é o efeito que um aumento de impostos gera na economia. Queda de taxa de juros e queda de produtos simultaneamente. Obviamente, se eu estiver aumentando impostos ao mesmo tempo que eu estou aumentando a oferta de moeda, aí tem que ver qual é mais forte, né? Porque aqui vai aumentando a oferta de moeda aumentando para cá, o que a gente vai ter? Oferta de moeda aumentando para cá, a gente vai ter o quê? A gente vai ter isso aqui, né? Então, eu tenho o ponto final vai ser esse aqui, ou seja, a taxa de juros vai cair ainda mais, já que ambos, o efeito de ambos sobre a taxa de juros é de queda. Só que como a oferta de moeda aumenta tributos e o aumento de impostos diminui tributos, qual é o resultado final? Depende do que for mais forte. Né? Qual é o mais forte? O deslocamento dessa ou o deslocamento dessa? A curva que for mais forte é que vai determinar se o produto vai cair ou subir. Certo? Muito bem. Com relação à eficácia, então, das políticas, qual a eficácia da política monetária? A política monetária é muito eficaz para aumentar o produto quando a IS for o quê? Nessa parte da IS, ó. Essa parte da IS aqui é uma parte que é quase horizontal. Se a LM estiver cortando a IS nessa parte que é quase horizontal, a melhor política a ser praticada é a LM. Política de aumento a política de deslocamento da LN, que é a política de aumento de oferta monetária. Certo? E como é que a gente vê isso? A gente vê isso da seguinte forma. Aqui eu tenho 3 exemplos. Política monetária está sendo praticada de que forma? Quando a política monetária está cortando a curva IS, quando a IS é muito vertical. O que acontece quando a IS é muito vertical? Está aqui a IS, ó. A IS é muito vertical, aí eu pratico a política monetária. Desloco a curva LM daqui para cá. Qual é o ponto A? O ponto A, ponto inicial, está aqui. O ponto A é aqui. E o ponto B está aqui. Ó. O que aconteceu? Do ponto A para o ponto B, a taxa de juros caiu bastante. Vou botar outra cor, porque esse amarelinho quase não é visível, né? A taxa de juros caiu bastante. E o produto? O produto subiu muito pouco. Aí o produto quase não subiu de Y0 para Y1. Então, o efeito de uma política de aumento, vou botar aqui mais uma vez laranja, para a gente ver melhor. O efeito de uma política de aumento da oferta de moeda, quando a IS é muito inclinada, é o quê? Uma queda razoável da taxa de juros, mas quase que não há aumento do produto. O produto aumenta muito pouco. E se eu tivesse essa mesma política de aumento da LM, caso a IS fosse pouco inclinada? IS pouco inclinada. O que está acontecendo aqui? IS pouco inclinada, eu teria, portanto, o quê? Um IS pouco inclinado ia fazer o quê? Eu estou deslocando mais uma vez a curva LM, só que aqui a IS é quase horizontal. Né? Se a IS é quase horizontal, o que é que eu tenho? Eu tenho uma pequena queda da taxa de juros, mas um grande aumento do produto. Né? O produto aqui está aumentando muito mais que aqui. Aqui ele quase não aumenta. Né? Aqui ele está aumentando bastante.
Aqui a taxa de juros cai pouco, aqui a taxa de juros cai bem mais, mas aqui cai pouco. Mas, por outro lado, o produto cresce bastante, né? Se o objetivo da minha política é aumentar a renda, então a melhor política é essa. Essa política aqui é melhor do que essa aqui, né? Uma curva IS muito inclinada, quase vertical, é uma curva que não é uma boa política praticar política monetária. Quando é que é bom praticar política monetária? A política monetária é mais eficaz quando a IS é quase horizontal. E quando a IS é absolutamente vertical, o que está acontecendo aqui? Aqui eu estou deslocando a curva LM, de LM0 para LM1. Aqui eu tenho uma grande queda da taxa de juros, mas o que acontece com o produto? O produto não se desloca, o produto permanece rigorosamente igual. Por quê? O grande culpado disso é o quê? A curva IS, né? A curva IS, por ser vertical, ela impede o quê? Ela impede o produto de se deslocar. Uma curva IS vertical faz com que o produto fique sempre parado no mesmo lugar. Não importa. Eu poderia deslocar a LN muito para cá, a taxa de juros ia cair bastante, mas o produto não iria sair do lugar. Eu poderia até praticar uma política monetária restritiva. É o quê? Deslocando para o outro lado. O que ia acontecer com a taxa de juros? Ao invés de cair, ela ia subir, né? A taxa de juros ia subir. Se eu fizesse isso, a taxa de juros ia subir, ao invés de cair, mas a taxa de juros ia subir para cá, ó. Nova taxa de juros, bem aqui. Mas o que aconteceria com o produto? Permaneceria rigorosamente no mesmo lugar. Então, quando a IS é vertical ou quase vertical, como aqui, então a política monetária é pouco eficiente, praticamente inócua, né? Quando a IS é quase horizontal, como aqui, aí sim, a política monetária é bem eficiente. Então, esse é o resultado, né? Esse é o resultado de análise da política monetária. Ela é mais efetiva aqui, ó, quando a curva IS é quase horizontal. Se a curva IS for absolutamente horizontal, completamente horizontal, assim, então só o que deve ser praticado é a política monetária, né? Porque a política monetária fica extremamente eficiente. E a política fiscal, quando é que ela é eficiente? Vamos ver. Aqui a gente tem uma curva LM, que ela é bastante inclinada. E aí, inicialmente, eu tenho aqui curva LM com curva IS. E o que acontece depois que a IS é deslocada para cá? Eu tenho um deslocamento para cá da curva IS. O que é que esse deslocamento da curva IS para cá faz? Deslocamento da curva IS para cá, sendo a curva IS muito inclinada, ou seja, quase vertical, o que está acontecendo? A taxa de juros sobe e o produto também sobe. Os dois estão subindo bastante, né? Vamos comparar. Aqui a taxa de juros vem para cá, né? E o produto vem para cá. Certo? Vamos comparar isso com... Aqui seria o ponto B, né? E aqui seria o ponto A. Então, estou deslocando daqui para cá, né? Ponto A, ponto B, taxa de juros sobe, o produto sobe bastante. Só que o que aconteceria se a curva IS fosse só um pouquinho inclinada, ou seja, fosse quase horizontal? Eu tenho aqui a curva IS original, que é em amarelo, aqui o ponto A, e aí R0 é a taxa de juros inicial, R1 é a taxa de juros final.
o que acontece quando eu desloco? R1 é só o quê? Só um pouquinho acima de R0. E o produto, Y1, é só um pouquinho acima de Y0. Então, ponto B está aqui, ó. É quase em cima do ponto A. Muito pertinho. Então, quando a curva IS é quase horizontal, uma política fiscal é extremamente ineficiente. Acho que a gente já sabia disso, né? Por quê? Porque quando a curva IS era quase horizontal, foi o que a gente viu aqui em cima. A política monetária é muito eficiente, né? A política monetária faz o quê? A política monetária faz isso aqui, ó. Desloca o equilíbrio com um grande aumento do produto. Né? A taxa de juros cai e o produto aumenta bastante. Então, a gente já viu que deslocar do ponto A para o ponto B, quando a curva IS é quase horizontal, é muito eficiente a política monetária. Se a política monetária é mais eficiente, então, obviamente, a política fiscal vai ser pouco eficiente. E, por último, se a curva IS for vertical, onde é que eu estou no ponto A? O ponto inicial é esse aqui, né? R0 e 0 é o ponto A. E onde é o ponto B? Taxa de juros R1, produto Y1. É exatamente o tipo de política que faz com que a política fiscal seja a mais eficiente possível. Qual é a coisa mais eficiente que pode haver quando a gente tem política fiscal? Quando a curva for completamente vertical. Como isso é quase impossível de ocorrer, então, quando ela for quase vertical, que é esse caso aqui, também vai ser muito eficiente, né? Quando ela for quase vertical ou quando ela for de fato vertical, é a melhor coisa que pode acontecer para se praticar política fiscal. Então, esses são os dois casos onde a política fiscal é extremamente eficiente, que é o quê? Quando a política fiscal é extremamente eficiente quando a curva IS for quase vertical ou for de fato vertical. Então, aqui estou deslocando do ponto A para o ponto B. Esse deslocamento do ponto A do ponto B é mais eficiente tanto aqui, quando a curva IS for tão inclinada que é quase vertical, quando ela de fato for vertical. Quando ela de fato for vertical, é mais eficiente, mas isso é tão raro de ocorrer que a gente já fica satisfeito quando ela for muito inclinada, quase vertical. Já é uma política que vai, obviamente, ter um impacto muito grande sobre o produto. Né? Então, nesses dois casos, a política fiscal deve ser praticada. Nesse caso aqui, é a política monetária que deve ser praticada. Vou botar aqui. Nesse caso aqui, a política monetária que deve ser praticada. Que é quando a IS for só um pouquinho inclinada, quase horizontal. A política monetária que deve ser praticada. Quando ela for muito inclinada, quase vertical, então é a política fiscal que deve ser praticada. Então, esse é o equilíbrio da curva IS, e aí a gente vem naquele velho caso, que é o quê? O que acontece se a gente considerar ou estimar que o D é igual a zero? Se o D é igual a zero, isso aqui é zero, zerando o numerador, todo o termo pode ser ignorado. Se todo o termo pode ser ignorado, então a gente vai ficar com o equilíbrio sendo só o quê? Gastos autônomos que multiplica o multiplicador dos gastos autônomos. Né? Então, tendo só isso, o que é que eu tenho? O que eu tenho é que política monetária, que é a política que vai influenciar a taxa de juros,
vai ser irrelevante. Por quê? Porque esse termo aqui é zero. Sendo zero, tudo isso fica zerado. Então, todo termo é zero. Então, a única coisa que pode modificar o equilíbrio da economia é o quê? Política fiscal. Variar tributos ou variar gastos. Portanto, se a elasticidade D for igual a zero, isso significa que a política fiscal é extremamente eficaz. Eu só devo praticar política que modifique o G ou o T, certo? Mas se o D não for igual a zero, se o D, ao contrário de zero, for infinito, o que acontece se o D estiver tendendo a infinito? Se o D tender a infinito, isso daqui vai ser uma coisa tão grande, mas tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que é algo muito grande multiplicado por R. Significa o quê? Qualquer pequena mudança no R vai ter um impacto enorme sobre o produto. Então, qualquer política que modifique o R só um pouquinho, que é a política monetária, vai ter um impacto tão grande sobre o produto que qualquer coisa que eu fizer com relação a T ou G vai ser irrelevante. Né? Então, se o D, ao invés de tender a zero, se ele tender a infinito, a política fiscal se torna completamente inútil, ineficaz. Certo? Então, o tipo de política que vai ser praticada depende demais das elasticidades, principalmente dessa elasticidade aqui, D. Se o D tender a zero, então a política fiscal deve ser praticada e não a política monetária. Se o D tender a infinito, então é a política monetária que deve ser praticada e não a política fiscal. E aí, os economistas brigam muito, né, com relação à eficácia da política econômica, porque eles vão estimar coisas diferentes, né? E vão estimar olhando para isso aqui, ó. Eles vão olhar para cá, que é o intercepto da política monetária, e vão olhar também para quê? Vão olhar para cá, que é a inclinação. F sobre G é a inclinação, o outro termo é o intercepto, certo? Então, olhando para a inclinação da LM, o que é que eles vão ver? Eles vão pensar o seguinte: quanto é que a política fiscal é extremamente eficiente? Eles vão olhar para o G. O que é o G? G está aqui, né? G está no denominador. O que é que vai acontecer se o G for igual a zero? A gente não estuda esse nível de complexidade da matemática. Né? Quando eu divido alguma coisa por zero, essa divisão é indeterminada. Mas eu não vou imaginar que o G seja zero. Eu vou imaginar que o G seja tão pequenininho que está se aproximando muito de zero. Se essa fração é tão pequenininha que o G está se aproximando de zero, então qualquer que seja F, isso significa que essa fração é uma fração que está explodindo, né? Um número muito alto. Se esse número é muito alto, significa o quê? Qualquer coisa que esteja multiplicando por isso, vai ser muito alto. Estou multiplicando M por 1 sobre G. Como o G se aproxima de zero, essa fração é muito alta. Então, qualquer mudança mínima que seja no M, o impacto disso sobre a taxa de juros vai ser enorme. Né? Vai ser um impacto muito grande. Então, a ideia é, eu tenho dois casos extremos. Um é se o G estiver se aproximando de infinito, e outro é se o G estiver se aproximando de zero. Certo? Ou zero, ou infinito. E aí? E aí a gente vai ver, primeiro, o que acontece se o G estiver se aproximando do infinito. O que acontece? O que acontece é o seguinte. Eu vou perguntar, a LM aqui, ela tem inclinação pequena, certo? A LM tem inclinação pequena, eu tinha aqui o ponto A, que era
um ponto aqui, e eu tenho um ponto B, que é o ponto final, que é esse ponto aqui. Então, qual foi a política que foi praticada? Foi praticada uma política de aumento de gastos, né? Ou seja, uma política fiscal. O que aconteceu com essa política fiscal? Essa política fiscal deslocou a curva IS. Essa política fiscal deslocando a curva IS, inicialmente a gente tinha esse ponto de equilíbrio aqui, né? O ponto de equilíbrio era o ponto A, bem aqui. E aí, com o deslocamento da curva IS, a LM não se deslocou. A LM continua no mesmo patamar. Eu fui para o ponto B. O que o ponto B me diz? Um pequeno aumento da taxa de juros, quase nada, mas um grande aumento do produto. Então, essa política é uma política eficaz, né? É uma política bastante eficaz. Quando o LM é quase horizontal, uma política fiscal é muito eficaz. O que acontece se eu tivesse o mesmo deslocamento, a mesma política fiscal, quando a LM fosse muito inclinada, quase vertical? Eu teria um grande aumento da taxa de juros, mas o produto quase não ia se deslocar. Ou seja, eu estou tendo o quê? O ponto A é aqui, o ponto B é aqui. O que está acontecendo? A taxa de juros está subindo bastante, mas o produto quase não se desloca. Então, essa política não é eficaz. E, por último, se a curva LM fosse de fato vertical, o que aconteceria? O ponto A era aqui, R0 e Y0, e o ponto B é aqui, R1 e Y0. A taxa de juros também sobe bastante, mas o produto não se desloca nada. Aqui o produto pelo menos se desloca um pouquinho, mas aqui não se desloca nada, né? Esse deslocamento da IS faz com que só a taxa de juros suba. O produto não sai do canto. Então, qual é a melhor política? Qual é o melhor momento de praticar a política fiscal? É aqui. É aqui onde a gente tem um ponto A, que é aqui nesse ponto, Y0, e aí no ponto B, o produto vai para onde? Vai para Y1, que é muito acima. A taxa de juros só cresce um pouquinho, quase nada, mas em compensação, a gente tem o quê? A taxa de juros cresce só um pouquinho, mas em compensação a gente tem um aumento muito significativo do produto. O produto cresce bastante de Y0 para Y1. Então, o que é que a gente tem? É o melhor resultado. O melhor resultado é quando a LM é quase horizontal. Quando a LM é quase horizontal, significa o quê? Que o G tende ao infinito. Então, o G tendendo ao infinito, eu tenho o quê? Uma fração onde isso é muito significativo e isso é muito significativo e isso aqui também. Muito ou pouco? Pouco, né? As três frações estão tendendo a zero. Eu nem me preocupo com o tamanho de E ou de F. Eu sei que ambos são maiores do que zero, mas F é menor que 1. Pode até ser maior que 1, não importa. O que importa é que quando o G tende a infinito, significa o quê? A LM é assim. A inclinação da LM é quase horizontal. Se G for infinito, de fato, a LM vai ser horizontal, completamente horizontal. Então, se a LM é quase horizontal ou de fato horizontal, o que é que eu devo praticar? Política fiscal. Tá? Coisa mais eficiente é política fiscal. Se a LM for horizontal ou quase horizontal, que é o caso em que o G tende a infinito. Só que se o G não tender a infinito, se o G tender a zero, o que acontece se o G tender a zero? Isso é zero, isso é zero e isso também é zero. G está tendendo a zero. O que está acontecendo? Essas frações, portanto, vão ser enormes, vão ser monstruosas. Se essas frações são monstruosas, o que está acontecendo? O que está acontecendo é que a LM ou é quase vertical ou de fato ela é vertical.
Então, esses dois casos. O que está acontecendo aqui? Aqui é quando o G tende a infinito, né? Eu estou aqui no ponto A, a gente já viu, e vou para o ponto B. Olha como A e B são próximos, né? Aqui eu estou, na verdade, o contrário, né? O A em cima e o B embaixo. Vou botar aqui para ficar mais claro que o A fica desse lado e o B fica desse lado. Certo? Por quê? Porque o deslocamento da LM... Opa, vou pegar aqui a LM. O deslocamento é o quê? Para baixo, certo? A LM inicial é essa amarelinha, a LM final é essa azulzinha. Então, eu desloquei para baixo a LM. Porque esse deslocamento foi muito pequenininho, quase nada. E a LM ela é completamente horizontal. Olha o que está acontecendo aqui. LM quase que completamente horizontal. A IS desloca bastante produto, mas se eu tenho deslocamento da LM, deslocamento faz com que do ponto A para o ponto B, aqui ponto B, deixa eu botar aqui que fica mais fácil visualizar. Né? Inicialmente a gente tem o quê? Opa, fiz bobagem. Inicialmente o que, é que a gente tem? Inicialmente a gente tem essa LM clarinha. O que está acontecendo com essa LM clarinha? Essa LM clarinha, eu estou aqui com essa taxa de juros R0 no ponto A. E esse produto Y0 no ponto A. E aí, o que acontece quando eu desloco a LM daqui para cá? De amarelo para azul. Quando eu desloco a LM de amarelo para azul, o que é que eu tenho? Eu tenho que a taxa de juros cai para R1, que é uma queda praticamente insignificante, e o produto sobe para Y1, que é um aumento também praticamente insignificante. Olha a diferença do ponto A para o ponto B, do que é laranja para o que é vermelho. Tanto taxa de juros quanto produto praticamente não saíram do canto. Né? Taxa de juros caiu um pouquinho. Produto subiu um pouquinho. Mas essa modificação é quase insignificante. Né? Então, quando a LM tem inclinação quase horizontal, a política monetária não deve ser praticada. Porque a gente já viu aqui em cima que o eficiente mesmo é a política fiscal. Mas, entretanto, se a LM tiver essa declividade quase vertical, o que acontece? Eu tenho aqui o ponto A, que é o ponto inicial, e aqui eu vou para o ponto B, que é o ponto final. Agora o negócio muda de figura, né? Agora o que é que eu tenho? Agora eu tenho o seguinte, eu tenho aqui o ponto final, o quê? Essa taxa de juros, que é muito abaixo da taxa de juros inicial, e esse produto, que é muito maior do que o produto inicial, né? Olha aqui esse produto. Ele cresceu bastante. Qual é o produto e taxa de juros iniciais? Está aqui, taxa de juros inicial, em laranja. Aqui o produto inicial, também em laranja. Olha a diferença. Né? Uma queda muito grande da taxa de juros, um aumento muito grande do produto. Então, quando a LM é bem inclinada, é quase vertical, o efeito é muito grande dessa política. Que política foi essa? Política que deslocou esse LM, né? Deslocou a LM daqui para cá. Então, essa política monetária é muito eficiente quando a LM é quase vertical. E quando a LM for completamente vertical, o que a gente vai ter? Quando a LM for completamente vertical, a gente vai ter o quê? Inicialmente, essa taxa de juros, depois, essa taxa de juros cai para cá. Né? Inicialmente, o que é que eu tenho? Tenho esse produto aqui, Y0,
que LM é vertical, eu desloquei LM. LM foi deslocado ó, daqui para cá. O que aconteceu? Aumentou muito o produto. E a taxa de juros também caiu muito. Uma queda enorme da taxa de juros, um aumento enorme do produto. Eu desloquei do ponto A para o ponto B. O A é aqui, o B é aqui. O que aconteceu? É uma política mais eficiente que pode existir. É uma política de aumento de oferta de moeda, ou seja, deslocamento da curva LM, quando a LM é completamente vertical. Então, quando a LM é ou muito inclinada ou completamente vertical, isso significa o quê? Significa que o G tende a zero. Quando o G tende a zero, o que é que deve ser praticado? Política monetária. Quando o G tende a infinito, o que é que deve ser praticado? Política fiscal. Muito bem. Então, para acabar a aula de hoje, a gente só olha como é possível estimar esses efeitos. Né? Eu tenho aqui a curva IS. Quando eu procuro a curva IS em equilíbrio, o que é que eu vou ter? Eu vou ter esse, que é o multiplicador, e esse aqui, que são os gastos autônomos. Né? O que foi que eu fiz? O que é que mudou? Porque agora eu peguei isso aqui, onde tinha R, eu pus o quê? Onde tinha R, eu pus isso aqui, ó. Onde tinha R, eu pus isso aqui. Então, substituir R aqui, né? Onde antes tinha R, eu pus isso aqui. E aí, quando isso é feito, o modificador fica assim. Ó. Fica assim, certo? A LM vai ficar desse jeito. Aqui, modificador, que nem aqui em cima. Né? E aqui a gente vai ter esse resultado. Certo? Então a gente vai ter o quê? Os efeitos de política fiscal, que são dois tipos de política, né? Primeiro tem essa política fiscal que é aumento do gasto do governo, que vai ter esse multiplicador, que é o quê? É esse multiplicador aqui, multiplicado por G. Então, esse é o efeito da política fiscal. E o efeito da política fiscal de aumento de gastos, e esse é o efeito da política fiscal de aumento de tributos. Qual a diferença desse para esse? É isso aqui, ó, B e o sinal do menos. Né? Menos B. Aqui não tem menos B. Por quê? Porque aqui, ó, quando eu multiplico os tributos, o menos B multiplica pelo multiplicador. Quando eu multiplico os gastos, a única coisa que multiplica com o multiplicador é o quê? G. Então, essa é a diferença. Tá? Então, quando eu pratico política fiscal, eu tenho dois tipos de políticas fiscais que eu posso praticar. Um é a política de variação dos gastos do governo. Outra é a política de variação dos tributos. Qual é a diferença das duas? Esse aqui, ó, que é menos B, quando eu vario os tributos, aqui não tem menos B, quando eu vario os gastos. Essas são as políticas fiscais que podem ser praticadas. Aumento ou diminuição de gastos, aumento ou diminuição de tributos. Certo? E com relação à política monetária, o que, é que a gente tem? Política monetária, a gente tem isso aqui. Ó. Política monetária, política que desloca a curva LM é o quê? Aumento ou diminuição de oferta monetária. Esse aumento ou diminuição de oferta monetária é isso aqui. Simplificando, fica isso aqui, né? Certo? E aí, de acordo com esses parâmetros B, G, D e F,
eu vou saber o efeito dessa política monetária. Certo? A gente tem as inclinações, essa é a inclinação da curva S, essa é a inclinação da curva LM. E aí, para a gente encerrar essa aula, a gente quer saber o seguinte, só para fixar essa matéria, né? Com relação à renda ou produto de equilíbrio, é uma economia fechada. Classifica as alternativas como verdadeiras ou falsas. É uma questão da lista. Essa, certo? A redução da tributação expande a demanda agregada e desloca a curva IS para a direita. O que é redução da tributação? Significa o quê? Eu tenho aqui algo assim. Eu tenho aqui a IS inicial. Aqui eu tenho a LM inicial. Certo? E aí, o que é que a gente tem? A gente está dizendo que há um deslocamento uma redução da tributação. O que a redução da tributação faz? Um aumento da tributação faz isso aqui, ó. Desloca a IS para baixo e para a esquerda. Portanto, a redução vai fazer o seguinte, vai deslocar a IS para cima e para a direita, certo? Então, se antes eu tinha esse equilíbrio aqui, essa taxa de juros e esse produto, vou botar aqui, cosinhas, né? Cozinha é o equilíbrio inicial. Tá? A redução da tributação expande a demanda agrária, desloca a curva IS para a direita. O que é que eu tenho? Finalmente, eu pôr em azul escuro, é o resultado final. O que foi que aconteceu? De fato, a curva IS foi deslocada para a direita. E qual é o efeito disso sobre a demanda agregada? É aumento. Então, esse item é verdadeiro, certo? Esse primeiro item aqui é verdadeiro. Então está certo. Uma redução da tributação expande a demanda agregada e faz o quê? Desloca a curva IS para a direita. Está certo isso. Perfeito? Maravilha. Vamos para a segunda. A curva IS representa o equilíbrio do mercado de bens. Implica um aumento da taxa de juros que estimula o investimento e aumenta o nível de renda da economia. A curva IS representa o equilíbrio do mercado de bens. Perfeito. Implica um aumento da taxa de juros que estimula o investimento e aumenta o nível de renda da economia. Não, isso não faz sentido. Né? O viés representa aquilo no mercado de bens, está perfeito, está certo, mas o resto não faz sentido. Né? Falso. C. O equilíbrio do mercado de bens é dado pela igualdade do investimento com a poupança privada mais o déficit orçamentário do governo. Exatamente isso. Né? Quando a gente olha para o equilíbrio do mercado de bens, o que a gente tem? A gente tem I mais G igual a S mais I. Se a gente puser para o outro lado, a gente pode dizer o quê? Que isso é a mesma coisa de I. Vai ser o quê? Igualdade do investimento com a poupança privada, igualdade do investimento com a poupança privada, mais o déficit orçamentário do governo, que é o quê? Mais o G para o outro lado, menos S. O que é isso aqui? Exatamente o orçamento do governo. Né? Então, se eu tenho a igualdade entre poupança e investimento, mais o equilíbrio orçamentário do governo. Isso aqui está perfeito. Exatamente isso mesmo. V. Opa! V não é aqui. V é aqui. Verdadeiro. Em um esquema ISLM, uma expansão monetária pode ser compensada em termos de efeito sobre a renda de equilíbrio por um aumento do déficit orçamentário do governo. Bem, o que eu estou dizendo?
dizendo basicamente o seguinte. Aqui, produto. Aqui, taxa de juros. Né? R. E aqui. Y. E aqui. Opa, foi demais. E já tá bom. E aí, o que ele está dizendo? Uma expansão monetária. Vamos lá, expansão monetária. O que é expansão monetária? Eu tenho aqui o VS, tenho aqui o VLN. E o que é uma expansão monetária? A expansão monetária é isso aqui. A expansão monetária tem como efeito isso aqui. Né? A gente tem uma curva LN que aumenta. Eu tenho, portanto, um equilíbrio inicial sendo isso aqui, essa taxa de juros e esse produto da economia. Isso não está reto. Produto da economia e essa taxa de juros. Muito bem. E eu tenho que o resultado final é isso aqui, né? Uma expansão do produto, uma taxa de juros mais baixa. Então, o que está dizendo? Uma expansão monetária pode ser compensada em termos de efeito sobre a renda de equilíbrio por um aumento do déficit orçamentário. De forma alguma. Se eu aumentar o déficit, eu tenho aqui a curva S. Olha aqui. E S0, essa aqui. E aqui LM0 e LM1. LM0 aqui LM1. LM1. LM1 botar em vermelho, que é a cor que ela está, né? Pronto. Muito bem. Eu tenho, portanto, o que acontece? Há uma queda da taxa de juros e um aumento do produto. Né? E aqui está dizendo o quê? Pode ser compensado em termos de efeito sobre a renda equilibrada com um aumento do déficit orçamentário. O que acontece se houver um aumento do déficit orçamentário? O aumento do déficit orçamentário vai implicar o quê? Vai implicar em deslocamento da curva IS para cá. Eu vou ter IS. O que a IS1 vai fazer? S1 vai fazer o seguinte. Eu vou ter... Opa, isso foi desnecessário. Eu devia ter feito isso. E assim... A S1 vai fazer o quê? Eu estou pondo para cá. Nossa, como é boa. Que coisa terrível. Vamos ver. Pronto, melhor. Vai compensar? Não, não vai compensar. Vai aumentar ainda mais o produto, né? Aqui eu tinha um produto inicial, Y0. Opa, cadê o Y0? Aqui, Y0. Que eu passei a ter um Y1. Aumentou. E o que acontece se houver uma expansão? Y2. O que acontece se houver um aumento do déficit orçamentário do governo? Aumenta ainda mais o produto. Se inicialmente o produto já tinha subido daqui para cá, o déficit orçamentário vai aumentar o produto ainda mais. Então não vai compensar de jeito nenhum. Vai exacerbar a renda de equilíbrio. Então, o resultado aqui, né?
Falso. E por último, uma operação de venda de títulos públicos aumenta a oferta de moeda da economia e desloca a curva LM para a direita. Eu estou falando o quê? Títulos públicos. O que é que títulos públicos fazem? A gente tem que o que é variação de oferta monetária? É quando a nova quantidade de moeda menos a antiga quantidade de moeda é o que serve. É isso. Aumentei a oferta de moeda, você tem mais moeda agora do que tinha antes. Né? Que é o que ele está dizendo. Não, aumenta a oferta de moeda da economia. Então, para que eu tenha mais moeda agora do que eu tinha antes, o que é que eu preciso? O que é uma operação de venda de títulos públicos? Uma operação de venda de títulos públicos faz o quê? O governo vende títulos públicos, as pessoas que têm título, que querem comprar esses títulos públicos dão dinheiro para o governo. Então o governo está fazendo o contrário. Ele não está aumentando a oferta de moeda, ele está diminuindo a oferta de moeda. Quando ele diminui a oferta de moeda, para onde é que vai a LM? A nova LM vem para cá. Vem para a esquerda. Não vai para a direita, ela vem para a esquerda. Como a LM vem para a esquerda e para cima, não está havendo aumento de oferta de moeda, está havendo redução da oferta de moeda. Como está havendo redução de oferta de moeda, isso aqui é falso. Então, uma operação de venda de títulos públicos diminui a oferta de moeda da economia e desloca a curva LM para a esquerda. Se fosse assim, estaria correto. Mas como não é assim, é falso. Portanto, procurem fazer as outras questões da lista, porque a gente já acabou agora a matéria para a nossa avaliação. E essa é a aula de hoje. A todos uma ótima semana. Tudo de bom para todos vocês. Até lá. Tchau.